Olá! Hoje a gente vai entrar num assunto que é quase um enigma. Como se transmite o pensamento do psicanalista Jacques Lacan? Pode até parecer uma coisa simples, né? Mas olha, não tem nada a ver com ensinar história ou matemática. A transmissão em Lacan é um processo que vira de ponta cabeça tudo que a gente entende por ensino e aprendizado. E a gente vai descobrir por quê. E é daí que parte a pergunta central de hoje, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Pensa bem, se o trabalho do Lacan não é tipo um manual de instruções que você decora, como é que esse pensamento sobrevive? Como ele passa de uma geração para outra? É exatamente isso que a gente vai investigar. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos sacar o que não é transmissão. Depois, a gente mergulha no que ela realmente é, uma posição ética. Aí a gente passa pelos desafios desse pensamento vivo, pela sacada do Lacan com seus seminários e, para fechar, como tudo isso impacta na prática, lá no escuta clínica. Bom, para começar, a gente precisa deixar uma coisa bem clara, uma distinção que é fundamental. Quando se fala de transmissão em psicanálise, não é, de jeito nenhum, a mesma coisa que ensino, no sentido que a gente está acostumado na escola. E isso já quebra as nossas expectativas. Olha só essa diferença. A informação é só dado puro, um fato. O ensino tradicional, ele te passa um conhecimento já pronto, fechado, que dá até para testar numa prova. Agora, a transmissão lacaniana, aí a história é outra. É uma experiência, sabe? Ela quer causar um efeito, provocar uma mudança de posição na pessoa. E isso está totalmente amarrado com a prática, com a experiência da análise. Então, o pulo do gato é esse aqui. O que se transmite não é o que saber, mas como operar. Não é sobre acumular um monte de conceitos na cabeça, e sim sobre incorporar um jeito de funcionar. Uma maneira de escutar, de se colocar diante do inconsciente. É uma coisa que entra na pele, não que a gente só decora. É por isso que Lacan dá um nó na cabeça. Os textos dele não foram feitos para a gente ler de forma passiva, sabe? Eles exigem trabalho, um engajamento ativo. É quase como o que acontece numa sessão de análise mesmo. Ok, se não é um saber que se transmite, o que é então? A resposta de Lacan é direta. O que se transmite é uma ética. A ideia aqui não é de forma alguma criar um exército de robozinhos que ficam repetindo as fórmulas do Lacan. O objetivo é formar analistas que consigam sustentar uma posição específica, uma posição que permita a eles atuar de um jeito ético na clínica, ou seja, de um jeito que respeite a singularidade e o desejo de cada um que está ali. Olha, essa citação do Lacan é fundamental. Ele tira a ética daquele lugar comum, da moral, do que é certo e errado para todo mundo e joga ela para o campo do desejo. Para a psicanálise, a ética não é sobre uma regra universal, mas sim sobre como cada sujeito lida com a lei do seu próprio desejo. E é exatamente essa posição que a transmissão tenta instalar no analista. Tá, mas e na prática? Como funciona essa posição? Primeiro, ela é focada no desejo do outro, não no que o analista acha ou acredita. Ela é guiada por algo que Lacan chamou de desejo do analista. E calma, isso não é um desejo pessoal dele. É um desejo de que a análise aconteça, de que ela siga seu rumo. O analista também se mantém numa posição de não saber, sem aquela arrogância de achar que sabe o que é melhor para o outro. E por quê? Para proteger o que há de mais precioso ali, a singularidade de cada sujeito. Tudo isso parece muito bonito no papel, né? Mas quem já pegou um texto do Lacan para ler sabe que o negócio não é simples. E aqui vem o ponto. Essa dificuldade toda não é um defeito de fabricação, ela faz parte do projeto. Cara, eu acho essa frase simplesmente genial. Ela pega na veia a experiência de ler Lacan. O texto dele parece ilegível se você tentar ler como se fosse um manual. Mas ele se torna legível quando você topa entrar no jogo, quando aceita que o sentido não vai vir pronto, de mão beijada. É você que constrói o sentido, no próprio ato de ler. E claro, nesse caminho existem vários perigos. O primeiro, claro, é a própria linguagem dele, que é super complexa, não aceita simplificação barata. Outro risco enorme é transformar o pensamento dele em dogma, em uma regra de fé. Tem também o problema de ler a teoria sem ter experiência da clínica, o que torna tudo muito abstrato. E por fim, o perigo de pegar um conceito aqui, outro ali e usar de forma isolada sem entender como tudo se conecta. E essa imagem do nó romiano é perfeita para ilustrar isso. A gente não precisa ser um matemático para sacar a ideia. A complexidade na obra de Lacan é tipo esse nó. Ela te obriga a pensar diferente, a largar os caminhos fáceis e a criar novas conexões. A dificuldade, nesse caso, não é um obstáculo, é uma ferramenta de trabalho. Beleza, com todos esses desafios na mesa, como é que o Lacan tentou fazer essa transmissão acontecer? A grande sacada dele,
A sua principal inovação foi o seminário. Olha, o seminário do Lacan não era uma palestra normal. De jeito nenhum. Era um laboratório de ideias. Ele literalmente pensava em voz alta. Ele se corrigia na frente de todo mundo. Ele botava Freud para conversar com filosofia, com matemática. Era o pensamento acontecendo ali, em ato, ao vivo. E isso era totalmente de propósito, porque a palavra falada ela tem hesitação, tem ambiguidade, tem lapso, tudo aquilo que um texto formal tenta esconder. Para Lacan, esses supostos defeitos da fala eram ouro puro, porque são a própria manifestação do inconsciente. Então o seminário era, no fundo, uma demonstração ao vivo do próprio objeto da psicanálise. No final das contas, o que Lacan dizia que dava para transmitir era isso, um estilo. Não um manual de regras, mas um jeito particular de trabalhar, de ler, de escutar, de intervir. Um estilo que, a partir dali, cada analista teria que encontrar e inventar o seu. Bom, e agora a gente chega no ponto crucial, talvez o mais importante de todos. Tá, e daí? Qual o efeito prático disso tudo? Por que esse jeito tão particular de transmitir é tão vital para a psicanálise? Uma transmissão que funciona de verdade vai moldar a principal ferramenta do analista, a escuta. Ela treina o ouvido para não buscar o óbvio, mas para ficar atento justamente naquilo que falha, que escata na fala. Isso permite intervenções guiadas pelo que Lacan chama de real, ou seja, aquilo que na fala não se encaixa. E ao sustentar essa posição de não saber, o analista evita que a análise se transforme numa aulinha, numa tentativa de normalizar a pessoa. O Lacan usa uma expressão bem forte para isso, receptáculo sem falha. Isso não quer dizer que o analista é perfeito, longe disso. Significa que a escuta dele é um lugar que acolhe tudo, sem filtro, sem julgamento. E é essa escuta que abre espaço para a transferência. Aquele momento em que a pessoa em análise coloca no analista um suposto saber sobre ela mesma. É aí que a análise começa para valer. Então, para a gente amarrar tudo, transmitir Lacan é, no fundo, transmitir uma posição ética. É essa ética que garante que a psicanálise não vire só mais uma técnica engessada, um conjunto de regras mortas. É o que a mantém como uma experiência viva, subversiva e que se atualiza a cada encontro em cada clínica. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Num mundo como o nosso, de informação instantânea, de soluções de prateleira, como é que um campo que depende de uma experiência tão única, de um trabalho que é quase artesanal, como é que a psicanálise consegue se manter viva e relevante? Essa talvez seja a grande questão que cada nova geração de psicanalistas precisa encarar e responder.